A forma como eu me relaciono com a minha herança cultural é uma pergunta que me faz refletir bastante, porque no dia a dia eu não costumo perceber quais das minhas ações estão relacionadas com uma tradição, com uma herança, enfim, cultural anterior. Mas elas são várias, e as que eu consigo pensar nesse momento são o hábito de tomar chimarrão, os churrascos em família no final de semana, a programação em si feita em família, o próprio frequentar os estabelecimentos, os parques e praças públicas da cidade, assim como outras famílias também fazem. E dentro da minha família, por exemplo, o hábito de olhar fotos antigas, o meu gosto por pintura e desenho, porque é uma coisa herdada do meu pai, entre outros comportamentos, gosto musical, o jeito de falar, enfim. E a forma como eu me vejo situada em relação a isso hoje é sempre tentando observar aquilo que eu considero positivo ou negativo dessa herança, para então continuar seguindo aquilo que eu considero bom, que eu considero positivo e tentando transformar então na minha realidade aquilo que eu não considero tão bom. Em relação ao livre-arbítrio, eu considero hoje, para mim, livre-arbítrio como aquela atitude, aquilo que eu faço depois que eu tenho conhecimento sobre algo. Quando eu não entendo sobre uma situação ou sobre um determinado assunto, eu não considero que eu tenha livre-arbítrio, porque eu fico dependente ou das informações ou das ações de outras pessoas. Já a partir do momento em que eu tenho conhecimento, então eu posso escolher como melhor agir naquela situação. Para mim, isso é livre-arbítrio. Liberdade, para mim, hoje está muito relacionada com o tempo e com eu me ver estando aqui agora no momento presente. O tempo muito ligado com a forma como é a minha rotina hoje, sou eu quem organiza e gerencio meus horários de trabalho, de lazer, de descanso. E para mim isso, de certa forma, é ter liberdade. E o estar aqui agora no momento presente é poder, naqueles momentos em que eu não tenho a necessidade de ficar me preocupando com o depois, ficar me preocupando com amanhã e assim por diante, é olhar ao redor, ter um olhar atento para as coisas ao redor e me perceber, eu estou aqui agora nesse exato momento. E viver aquele momento, seja lá o que for que eu esteja fazendo, seja na minha questão profissional, seja no momento do lazer, seja no momento em que eu estou dando uma pedalada na rua, que eu estou brincando com algum animal de estimação meu, ou que eu reservo o tempo que eu reservei para fazer uma leitura, ter a atenção focada e voltada para o momento presente, sem ficar pensando demais nas coisas, enfim, que estão por acontecer e assim por diante. Em relação a impedimentos e dificuldades, eu me percebo hoje assim como tendo impedimentos ou dificuldades de duas naturezas, digamos assim. Uma delas seria material e, claro, está relacionada a recursos financeiros, enfim, porque a gente sabe que isso hoje influencia sim em certas tomadas de decisões e nos nossos planejamentos diários. E outra dificuldade, ou enfim, impedimento que seria de ordem emocional, no sentido em de, às vezes, ter uma ansiedade um pouco elevada ou de ter aquela síndrome do impostor, de não me considerar capaz de realizar determinadas tarefas. E eu considero que essas duas coisas, seja ansiedade, seja achar que eu não vou conseguir alguma coisa, elas ou me fazem cansar mais rápido ou tornam o meu caminho para aquilo que eu quero mais longo. E qual o nosso melhor caminho nesse sentido? Eu penso assim, que como seres humanos vivendo numa sociedade, o nosso melhor caminho seria realmente trabalhar de forma mais cooperativa, seria olhar, observar mais a natureza e o que o nosso planeta está precisando e buscar melhorar as nossas condições de vida aqui e termos um tratamento mais humanizado uns para com os outros, né? E pessoalmente eu considero, individualmente, eu me refiro, que o melhor caminho é sempre aquele que você pode seguir
de forma a buscar o seu bem-estar, sem que para ter o seu bem-estar você tenha que prejudicar a uma causa ou outras pessoas, enfim.